Eu quero ver a mocidade com felicidade louvar meu Senhor. Eu quero ver a criança cheia de esperança e de esplendor. Eu quero ver os crentes felizes, contentes, dizer assim: eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu quero ver o pastor e falar de amor com sinceridade. Eu quero ver o diácono no momento exato falar a verdade. Eu quero ver os que gritam num só espírito dizer assim: eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu quero sair ao campo, ver o Espírito Santo batizando. Eu quero ir ao mundo inteiro, ser o mensageiro do Pai soberano. Eu quero estar com a Bíblia aberta na hora certa, dizer assim: eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Paz, Senhor. Eu quero fazer uma leitura bíblica e os que me quiserem acompanhar, abram a palavra de Deus em 1 de Samuel, capítulo 1, e vamos ler a partir do verso 8 até o versículo 11. Então Elcana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Eu hoje quero falar de Ana e a confiança num Deus que não decepciona. Confiança. Não se consegue viver sem confiança. Ser confiável e ter confiança das coisas mais importantes nas relações sociais. Nós precisamos de confiança para viver. O mundo está num lugar inseguro. A falta de segurança e a confiança é um dos maiores clamores da humanidade. As relações humanas são cada vez mais instáveis. Por causa da perda de confiança, as promessas são quebradas, os casamentos fracassam,
os relacionamentos são rasgados como folhas de papel. A palavra dada cada vez tem menos valor, porque a confiança se está a perder. Então perguntemos a quem confiar, em quem eu posso confiar. Muitos podem ignorar Deus, mas eu quero dizer que Ele é de confiança. O profeta Jeremias já o disse, no capítulo 17, versículos 7 e 8, disse que bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Verifiquemos o que Jeremias diz. Ele não está a dizer que quem confia no Senhor não vai passar situações de dificuldades, mas pode ter a certeza que o Senhor está com ele. E Ana, no texto que lemos, deixa-nos um tremendo exemplo de fé e confiança em Deus. Pensemos um pouco em Ana, então, e nas suas dificuldades que ela foi capaz de enfrentar. Ana e a confiança num Deus que não decepciona. É importante que nós olhemos para ela. A vida de Ana não foi fácil, não foi facilitada por aqueles que com ela conviviam, mas ela ficou firme em Deus. Nós precisamos de ficar firmes em Deus. Quando a confiança daqueles que nos rodeiam, ela por qualquer motivo é defraudada, nós precisamos de manter esta confiança. A fé desta mulher, que viveu no tempo dos juízes e foi casada com Elcana, ela veio a ser mãe do profeta Samuel e é um exemplo para nós. Ana conhece Deus e ela busca. Ela busca nas dificuldades, ela busca nas situações de desespero. Ana sabe que para Deus nada é impossível e ela persiste na oração em pedir a Deus aquilo que ela precisa. Então conhecer Deus, como fez Ana, faz toda a diferença na vida das pessoas. Se estás a passar por situações complicadas que não entendes, não percebes, mantém a tua confiança no Senhor, porque Ele é fiel. O primeiro tópico que eu quero trazer é: Ana teve de lidar com uma situação difícil, que era a de ser estéril. Na época de Ana, a esterilidade era motivo de gozo e ridicularização para a mulher. Uma mulher sem filhos em Israel naquele tempo era considerada como um ramo seco, porque impedia a continuidade da geração do marido. E Ana, por causa da sua esterilidade, foi rejeitada e humilhada. Provam as ameaçações de Penina, a outra mulher de Elcana. O que faríamos nós no lugar de Ana? Pensemos um pouco nisto. Quando somos humilhados e mantemos a nossa confiança em Deus, o que fazemos? Quando somos humilhados e rejeitados, como reagimos? O que fazemos diante de situações que não controlamos? Qual é o caminho que seguimos quando as dificuldades nos batem à porta e nós não temos mais ninguém a quem socorrer, senão a Deus? Então, como Ana, nós precisamos aprender a olhar para os problemas na vida com o olhar colocado no poder de Deus. Como Ana, precisamos entender que a dor e a tristeza, por maiores que sejam e por mais difíceis, Deus pode consolar-nos. Há lições tão importantes a retirar deste texto de Ana que eu fico empolgado, deixa-me alegre e feliz entender que a vida desta mulher, ela não desistiu diante das dificuldades. Vamos ver que Ana, tomem nota, Ana era estéril e a sua esterilidade tinha origem em Deus. 1 Samuel 1,5 diz: portanto, o Senhor lhe havia cerrado a madre. O que aprendemos? O que precisamos de aprender é que existem casos de aflição e de impedimentos na nossa vida que estão na vontade permissiva de Deus. Nós não percebemos, nós não entendemos o problema, mas ele existe, ele é nosso. E nós até perguntamos a Deus porquê é que nós temos este problema. Nós questionamos Deus porquê, porque não há solução, porque a resposta demora, porque nós não recebemos aquilo que pedimos, porque a situação está descontrolada e nós não conseguimos resolver. Quantas vezes já dissemos ao Senhor porquê? Porquê? Reparem que Ana era piedosa, era uma mulher que temia a Deus, mas ela tinha um problema. Eu não sei o que estás a passar nesta situação. Eu não sei o que estás a viver. Não sei se não estás a perceber o que está a acontecer. Não sei se estás a ver dificuldades e estás a pensar em desistir. Decide e escolhe confiar no Senhor. Decide e escolhe pensar nas pessoas que te rodeiam, confiando em Deus. Não culpes as pessoas à tua volta.
Não culpes aquilo que está a acontecer e não desistas. Não atires as culpas para a família, para os amigos. Não te sintas decepcionado pelo fracasso que veio à tua vida. Não deixes que os problemas te derrubem a tua fé. Não permitas que a ira e a murmuração contra tudo e até contra Deus te levem a desistir e a abandonar a tua fé em Deus. Reparem naquilo que fez Ana. Diante da situação, o que é que nós aprendemos? Diz lá o versículo 10 do capítulo 1, 1 de Samuel. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Reparem, Ana não reclama. Ana não murmura. Ana não culpa Deus, mas foi à sua presença apresentar o problema. É interessante. Ana tinha um problema e não era um problema que veio à sua vida por causa do pecado. Porque nós sabemos que há problemas que nos vêm à nossa vida que têm origem no pecado. Por exemplo, o ódio e a vingança sempre culpa o outro daquilo que nos está a acontecer. Mas a pessoa que vive neste estado de espírito não é feliz e não deixa as pessoas à sua volta felizes. Só vê soluções para resolver através do ódio e da vingança, só vê culpados. Eu lembro-me, há uns anos atrás, eu estive numa prisão em Santarém, estive a falar com um homem e com uma mulher. E este homem tinha estado na prisão e o que aconteceu é que quando iam àquela prisão em Santarém pregar para os presos, um dia foi a esposa do irmão que costumava ir à prisão e ele não foi, ela foi sozinha e de repente aquele homem sai da prisão e ele desloca-se ao pé daquela senhora a correr, arranca-lhe a Bíblia da mão e foge para a cela. Aquela nossa irmã ficou preocupada, ficou um pouco agitada, mas ela fez o que tinha a fazer e veio para casa. Na semana seguinte, voltou à prisão com o seu marido. E quando voltou à prisão, aquele homem saiu da prisão, saiu da sua cela e veio ao encontro dela com a Bíblia na mão. E chegou ao pé dela e disse-lhe: olha, você lembra-se que na semana passada eu arranquei-lhe a Bíblia da mão e eu, quando fiz aquilo, eu tinha tanto ódio, tanta raiva, porque vocês vêm para aqui falar do amor, falar da justiça de Deus e eu estou aqui preso. Ele não pensava nas culpas dele, ele só pensava na culpa dos outros que o colocaram na prisão. E disse ele: eu quando lhe arranquei a Bíblia da mão, eu queria arrancar-lhe a Bíblia, mas mandar com ela na cabeça. Mas eu não consegui. Eu cheguei ao quarto. O ódio era tanto que eu atirei a Bíblia contra a parede. E a Bíblia caiu no chão e ficou aberta. E quando ela se abriu, eu li um texto que estava sublinhado, que dizia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Eu li aquilo e eu disse: qual Deus, qual carapuça? E fechei a Bíblia e voltei com ódio a tirar a Bíblia contra a parede. A Bíblia voltou a cair no chão e ficou aberta no meio da página onde estava escrito e sublinhado aquele texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu não consegui ler mais. Eu não consegui. Eu disse: tu és de facto Deus. Se tu de facto existes, eu quero ver se quando a Bíblia for tirada contra a parede, se ela vai ficar aberta neste texto. E eu atirei a Bíblia com tanta fúria contra a parede e ela caiu no chão. E quando eu olhei, estava aquele versículo sublinhado e eu de joelhos caí a chorar e a clamar pela misericórdia do Senhor. O ódio e a raiva e a vingança no coração daquele homem foi destruído pelo amor, foi tapado pelo amor de Jesus. A falta de perdão também nos leva a culpar os outros, mas lembrem-se, perdoar exige humildade, perdoar exige renúncia, perdoar, acima de tudo, exige de cada um de nós um grande amor. E isto era o que Ana tinha. Ana tinha um grande amor ao seu Senhor. Ela sabia que podia confiar no Senhor. Lembremos que o texto bíblico afirma que foi o Senhor que lhe fechou a madre. Este versículo leva-nos a uma verdade que nós precisamos de entender. Há muitas causas na tua vida e na minha que nós não identificamos, porque só o saberemos se Deus o revelar. Mas Ele existe, mas Deus tem solução. Deus está ao teu lado. Se na tua vida alguma coisa está a acontecer e não estás a perceber os porquês, dá glória a Deus. Espera no Senhor. Há uma razão para tudo. Há um tempo para tudo.
Há tempo para todas as coisas e sempre esse tempo se vai cumprir, porque Deus está contigo. Dá glória a Deus e deixa que Deus te surpreenda. Na Bíblia nós temos um texto bem conhecido, eu particularmente gosto muito, o exemplo de Marta e Maria. Quando lemos este texto, penso que Marta e Maria, não perceberam porque é que Jesus esperou 4 dias até que Lázaro morresse. Mas há um detalhe muito importante no milagre de Lázaro e João. Há ali muitas coisas que nós não percebemos a demora, mas sabem que o propósito maior daquele milagre de Lázaro era a glória de Deus, era para a glória de Deus. Então tudo o que acontece na tua vida, tudo o que acontece na minha vida, deve ser para a glória de Deus. As 2 irmãs, nós conhecemos o texto, elas enviam uma mensagem a Jesus, a dizer que Lázaro está enfermo. E Jesus vai ficar mais 2 dias naquele lugar. E sabemos o que acontece. Lázaro morre. Mas Jesus vai surpreender todos aqueles que duvidam. E diante do túmulo de Lázaro, Jesus, porque nunca demora, Jesus, porque nunca se engana, Jesus, porque chega sempre à tua vida no tempo certo, Ele vai ressuscitar Lázaro, porque há um propósito maior. O propósito daquele acontecimento não era nem para a morte, nem para a ressurreição de Lázaro, mas era para a glorificação, era para a glória de Deus, era para que o Filho de Deus fosse glorificado por meio daquele acontecimento. Que coisa extraordinária, que coisa, que facto surpreendente. Marta, Maria e nós hoje compreendemos que tudo tem um propósito na vida daquele que tem Deus. Vejam Paulo. Paulo tinha um problema que o afligia, diz que era um espinho na carne. E o que é que ele faz? Ele orou 3 vezes ao Senhor. 3 vezes. Paulo orou por pessoas que foram curadas. Paulo orou por pessoas que foram libertas. E ele ora a Deus por um problema que ele tem. E Deus vai-lhe dar uma resposta que ele não entende. Às vezes as respostas de Deus para a nossa vida nós não as compreendemos verdadeiramente. Mas se não estás a compreender aquilo que Deus está a fazer na tua vida, dá glória a Deus. Porque mais tarde tu vais perceber. E o que é que Deus diz a Paulo? A minha graça te basta. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Que resposta mais surpreendente. Certamente esta não era a resposta que Paulo esperava. Mas foi uma resposta surpreendente. Então Deus surpreende-nos com respostas. E nós precisamos aceitar aquilo que Deus tem para nós. Quantas vezes tem sido assim connosco? Aconteceu isso com Ana. A Ana não tinha filhos. Ela certamente não conhecia a origem do seu problema, mas ela conhecia o poder de Deus. A diferença de obter resultados na vida de Ana foi a sua atitude. Nós precisamos ter uma atitude de confiança, uma atitude de aproximação. O segundo ponto é que nós aprendemos com Ana mais uma verdade: não desistir da vitória, não desistir de confiar no Senhor. Não sei há quanto tempo estás a orar por um assunto, não sei. Não desistas, continua a orar. Já estás cansado de ir à presença de Deus a apresentar o teu problema? Já estás a pensar desistir? Nós não sabemos quanto tempo Ana orou, mas diz o texto que assim sucedia de ano em ano. Então certamente que Ana andou a orar ao Senhor por um filho durante muito tempo. E eu acredito que Ana obteve o seu milagre porque ela confiou e persistiu na fé em Deus. Ela não desistiu. Não desistas. Ela confiou, confia, e ela soube esperar em Deus. Espera no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Eu acredito que na persistência e na oração foi a melhor ferramenta, é a melhor ferramenta para construirmos um projeto vitorioso em Deus. Queres que o teu projeto seja vitória? Não desistas de orar. A Ana não desistiu do seu sonho, mesmo tendo o conforto do seu marido. Às vezes nós olhamos para isto e pensamos: mas aquela pessoa está-me a consolar, está-me a dar coisas para substituir o meu sonho. Não deixes que pessoas te levem a desistir do teu problema, da solução do teu problema, porque estás a ver coisas à tua volta que te confortam. Confia e não desistas da tua petição diante do Senhor. Ana tinha um desejo que só Deus podia resolver. Certamente que o teu desejo, com tudo o que está a acontecer no mundo, só Deus pode dar-te confiança e segurança para continuares. Então confia no Senhor. Quantas vezes nós queremos desistir porque estamos a dar ouvidos a pessoas de fora dos nossos sonhos. Não desistas do que tens colocado diante de Deus. Faz como Ana. Vai à presença de Deus e não te resignes
até teres a resposta de Deus. Não sejamos persuadidos a desistir. Nós muitas vezes, há pessoas a dar-nos conselhos, sabem, pessoas que não acreditam, pessoas que já estão fora do conhecimento, pessoas que não confiam em Deus, pessoas que não vivem como tu vives a presença de Deus. Cuidado com aquilo que ouves. Neste momento ouve aquilo que Deus te está a dizer. Não desistas dos teus sonhos. Não estejas a ouvir aquele que se aproxima de ti e dizes, não vale a pena. Cuidado com o ancião, com o diácono, com o cooperador, com o irmão mais experiente que diz que não há solução. Nós sempre temos solução em Cristo, porque Deus está connosco. Quando alguém põe um ponto final na tua vida, Deus vai lá e tira o ponto final e mete uma vírgula. Quando o médico diz, já não tem solução, Deus vai lá, tira o ponto e mete a vírgula e diz, não há solução, mas eu estou aqui. Quando tu estás a orar pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu marido, que estão por caminhos, pela tua esposa, pela tua mãe, pelo teu pai, que estão a seguir caminhos tortuosos, e tu dizes, já não vale a pena, e as pessoas estão à tua volta e dizem, já não vale a pena, e põe um ponto final, o Senhor diz, eis que eu estou aqui, dei a minha vida por ti, eu amo-te e eu quero que tu tenhas solução. Vamos aprender com Ana a orar e a confiar. Os tempos estão difíceis, mas continua a persistir e a confiar, porque a recompensa vai chegar. Diz a Bíblia que Deus deu um filho, Samuel, e como ela prometeu, este filho que mudou a história de Israel, como profeta, ele foi entregue ao Senhor. Deus abençoou Ana, mas há uma coisa tremenda, lá em 1 Samuel 1, 20 e Samuel 2, 21. Deus dá-nos muito mais do que aquilo que nós pedimos. Ana pediu um filho, e Deus deu-lhe mais 3 meninos e 2 meninas, além do profeta Samuel. Está lá em 1 Samuel 2, 21. Já, como Paulo, possamos dizer, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, dá além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3:20. Então, que nós possamos aprender com Ana, que para sermos vencedores, é necessário não desistirmos. É necessário termos confiança num Deus que não decepciona. Não deixes que as consequências, as atitudes dos outros, que as circunstâncias, que o medo te decepcione e te afastem de Deus. Não deixes, continua a confiar no Senhor, porque Ele é fiel. Nós aprendemos com Ana que a bênção de Deus, quando chega, é para a glória de Deus. Que esta palavra possa ser uma palavra de ânimo, uma palavra de segurança e de confiança, para que nós depositemos tudo aos pés do Senhor e continuemos a confiar nele. Até uma próxima. Que o Senhor vos abençoe a todos. Amém.